Ô, Ana, então vamos lá. Eu vou começar te perguntando sobre antes da estreia do documentário, que foi ontem. Você ficou sabendo que teria um documentário e aí eu queria entender como é que foi esse processo para você, assim, quando você soube, bom, vamos fazer um documentário de uma parte importante e muito difícil da sua vida. Como é que foi entender esse processo? Como é que você processou essa informação? Bem, quando o Cláudio me procurou, há uns 2 anos atrás, eu inicialmente achei ótima ideia de contar. Eu sempre tive vontade de contar a minha história, fosse através de um documentário, de um filme, de um livro. Já pensei em escrever, já fui atrás de editora, mas assim, isso nunca foi um projeto que nunca foi para frente. Então, quando ele me fez o convite, eu achei que era uma oportunidade dessa história ser contada e dessa história não ser esquecida, apesar que foi como eu disse, apesar da história nunca ser esquecida por mim, é, na nossa sociedade é o dia inteiro notícia, 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 coisas novas, infelizmente muitas coisas ruins como essa também acontecendo. Então as coisas vão, óbvio que se alguém falasse, ah, você lembra do caso da Isabela Nardoni? Alguém lá no fundo ia capturar essa lembrança, mas talvez não seja um diário, uma rotina assim, óbvio que como é para mim. Então eu vi nessa oportunidade de contar essa minha história. E Ana, contar a história é também reviver a história, né? A gente está falando aí de algo que aconteceu há 15 anos e reviver essa história, como é que é para você? Que a gente contou, a gente da imprensa contou muito a sua história há 15 anos e, como você disse, né? Os fatos vão se atropelando, os anos vão passando, as histórias vão uma passando por cima da outra e rever essa história 15 anos depois na televisão. Como é que foi isso? Olha, foi bem difícil. Assim, apesar de, é o que eu sempre digo, assim, hoje eu converso e falo sobre esse assunto de uma forma mais branda, eu consigo tocar no assunto, consigo conversar com as pessoas, apesar de, óbvio, hoje falar muito menos no assunto. Mas foi bem difícil na época, foi bem doloroso saber que essa história ia para muitos lugares, né? Ia alcançar muitas pessoas, muitos lugares. Então era esse era o meu ponto. Mas também me tratei muitos anos sobre isso, sempre falei sobre o quanto eu me cuidei para poder chegar nesse nível de poder contar essa história. Então, apesar de dolorido para mim, para minha família, minha mãe, meu pai, foi importante, foi um ciclo importante que um processo de todos esses que eu passo, eu acho que assim, no meu ver, atingiu exatamente o nível que eu esperava. Eles foram muito, muito competentes na edição, na tratativa, muito, se é que eu posso dizer isso, muito carinhosos com tudo, muito detalhistas, sem deixar nada passar, sendo, enfim, muito competentes. E Ana, ao longo desses anos, o caso foi revisitado em algumas vezes, em algumas ocasiões, e contando também um pouco da sua história, né? Você refazendo ali a sua vida, casando, tendo filhos. Apesar de todo esse tempo, não dá para esquecer o que aconteceu, né? Naquele março de 2008, porque a Isabela é lembrada por muita gente, a gente da imprensa contou essa história várias vezes. E que tipo de lembrança ela traz para você e que te acompanha, e te acompanha inclusive com os seus filhos? Foi o que eu falei. Quando eu engravidei do Miguel, o processo foi um pouco mais difícil, assim, era ser mãe novamente depois de todo aquele turbilhão. Então a carga emocional, eu acho que ele levou foi muito maior, talvez, do que eu já tivesse preparada para Maria Fernanda. Eu não procuro no meu dia a dia. Eu tenho 3 filhos, eles sabem que eles têm uma irmã, o Miguel tem muito mais discernimento em relação a isso, ele sabe que ele tem uma irmã que virou uma estrelinha e tudo mais, mas eu não procuro carregar essa carga emocional para eles.
Eu acho que eles não têm culpa, eles são sim, óbvio que eles não têm culpa, mas eles são extremamente inocentes para isso. Eles vão ter o tempo deles para saber exatamente o que aconteceu, nos detalhes. Vai estar aí até para melhor do que eu contar para eles poderem ver. Hoje eles não sabem de detalhes. O Miguel sabe um pouco mais, mas a Maria Fernanda não tem noção pela idade. Então eu procuro levar uma vida muito leve com eles, assim como eu levava com ela, é minha vida hoje com eles. Leve, tranquila, de filhos de rotina, enfim, como qualquer ser humano. E Ana, revendo essa história, até no documentário também, você consegue classificar ou julgar que a justiça foi feita nesse caso? Porque a gente tem 2 pessoas presas, né? O seu ex-companheiro e a companheira dele à época. E aí a gente fez, né? Acompanhou uma cobertura intensa sobre esse caso. E aí teve julgamento, presos. Agora já tem progressão de pena. Como que você avalia o trabalho da justiça nessa situação? Olha, na época, para mim foi o julgamento, o encerramento do julgamento foi um processo muito doloroso, mas que eu vi como a justiça sendo feita, porque a gente como vítima, né, participando do caso como vítima, como mãe de uma criança que foi brutalmente assassinada, é uma forma de, óbvio que para mim a justiça foi feita, o que eu falei numa entrevista que eu dei, eu não tenho como lutar contra a justiça do meu país, não concordo, mas eu não tenho como lutar contra a justiça do meu país, deles terem progressão de pena, e até uma pessoa, eu tô olhando para lá por causa imaginando a televisão que eu vi, alguém que participou, não lembro agora quem foi, que falou, ela vai sair, ela tem uma vida longa pela frente, que ela, se eu não me engano, ela tem a mesma idade que eu, 39 anos, jovem, e tem uma vida pela frente para seguir, com os filhos, poder se reaproximar, estar com eles no dia a dia. E essa é a parte que eu não concordo. Para mim, foi o que eu falei. Se nosso ente querido não volta para casa, eu acho que a pessoa que assassinou também não deva ter esse direito. Mas eu não tenho o que fazer, infelizmente. Ô, Ana, apesar do julgamento, da condenação, da pena cumprida, eu acho que uma pergunta que fica na cabeça de muita gente é como tiveram capacidade de fazer isso, né? Na sua cabeça, essa pergunta já foi apaziguada? Você conseguiu passar um pouco essa página ou é difícil ainda? Para mim, essa pergunta não passa nem na minha cabeça, porque eu ouvi também uma vez que como você, nos seus princípios, nos seus valores, não pensam jamais em uma coisa dessa, minha cabeça não consegue nem chegar nesse nível de ideia, nem nesse nível de ideia, nesse nível de pensamento. Então eu não consigo nem imaginar uma situação dessa. Nem imaginar. Sim, muito longe. Ô, Ana, para a gente finalizar, eu queria entender que tipo de mensagem você acha que o documentário passa contando a sua história e que tipo de mensagem você gostaria pessoalmente de passar para além do documentário com essa história, né? Porque é uma história sobre muita dor, mas é uma história também sobre justiça e superação. É uma história que você está tocando adiante com a sua família, com os seus filhos, mas que faz questão de dizer para eles também que faz parte da sua história, faz parte da história deles. E aí eu queria te ouvir sobre que tipo de mensagem você acha que essa sua história traz para as pessoas. Olha, no meu caso, eu tive essa justiça muito rápida, assim. Eu sei que, infelizmente, até pessoas que eu conheço de casos trágicos não tiveram a mesma rapidez ou a mesma resposta, ou tem que lutar infinitamente mais, porque é um processo de, além de você viver um luto, você viver uma dor, é um processo que você tem que ficar remoendo ele diariamente até que você consiga uma justiça, e isso é um processo muito difícil.
mas eu acho que ninguém deve desistir. Apesar de ser muito difícil, a gente não deve desistir. Essa palavra desistir para mim nunca foi uma opção. Eu nunca pensei em desistir, em esmorecer, enfim. Eu acho que cada pessoa encara os seus processos, encara as suas lutas de formas diferentes. Não foi uma opção para mim. Eu queria, em nome dela, buscar essa justiça, então eu tive muito apoio, eu tive ajuda psicológica, minha família, amigos, e eu acho que isso fez muita diferença no meu processo. Então, quando eu conheci meu marido, foi o que eu falei, essa carga emocional que ele já carregava em conhecer uma pessoa como eu, em conhecer uma história como a minha, que nunca seria esquecida, que nunca deixaria de ser lembrada e viveria na televisão, não viveríamos como... Ele não, né? Mas no meu caso eu não viveria como uma anônima, as pessoas me reconhecem. Então, esse processo eu procuro levar de uma forma mais leve para que ele não seja tão doloroso, tanto para mim quanto para as pessoas que estão do meu lado, que não tem nada a ver com isso. Os meus filhos, eu procuro criá-los e ensiná-los os princípios do bem, os princípios, o caminho do bem, o caminho de luz, que é o que eu sempre rezo com meu filho toda noite, para que ele nos guie, para que dê bons ensinamentos, para que eles se tornem cidadãos do bem. E eu acho que é isso a nossa meta nossa meta de vida, né? Ensinar os nossos filhos esse caminho. E eu acho que o documentário traz um pouco disso. Eu não queria que ela fosse esquecida como história, como a minha história, como a tragédia que aconteceu, para que isso fosse sempre lembrado, para que as pessoas tenham sempre atenção, apesar de, no meu caso, não ter sido uma falta de atenção, mas, enfim, não sei o que aconteceu. No seguinte sentido, eu acho que tem muitas pessoas que hoje têm como é que eu vou dizer? Esses sinais já em casa e talvez muitas vezes sejam tarde, venham tarde, né? Ou os seus filhos não voltem, os seus entes queridos não voltem, mas que as pessoas tenham essa atenção, essa preocupação e que a justiça também olhe muito para isso, porque tem pessoas lutando contra sinais que estão sendo dados e a justiça não tem essa resposta para eles. Então eu acho que todo mundo pode olhar para esses casos com muito mais carinho, eu acho. Tá certo, Ana. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, pela entrevista. Eu é quem agradeço a oportunidade. Obrigada por tudo que vocês, como imprensa, fizeram durante todos esses anos, em nome da minha filha. Obrigada a você, viu? Siga bem aí sua história. Um abraço. Obrigada, outro. Tchau.